A importância da linguagem. O linguista Helmsley afirma que a linguagem é inseparável do homem, segue-o em todos os seus atos, sendo o instrumento graças ao qual o homem modela seus pensamentos, seus sentimentos, suas emoções, seus esforços, sua vontade e seus atos. O instrumento graças ao qual ele influencia e é influenciado, a base mais profunda da sociedade humana. Rousseau considera que a linguagem nasce de uma profunda necessidade de comunicação. Desde que o homem foi reconhecido por outro como um ser sensível, pensante e semelhante a si próprio, o desejo e a necessidade de comunicar-lhe seus sentimentos e pensamentos fizeram-no buscar meio para isso. Por seu turno, Helmsley afirma que a linguagem é o último recurso e indispensável do homem, seu refúgio. A linguagem é, assim, a forma propriamente humana da comunicação, da relação com o mundo e com os outros, da vida social e política, do pensamento e das artes. A força da linguagem. O melhor exemplo dessa força criadora de palavras entra-se na abertura do Gênesis, na Bíblia judaico-cristã, em que Deus criou o mundo do nada, apenas usando a linguagem. E Deus disse, faça-se, e foi feito. Porque Deus disse e foi feito, a palavra divina é uma força criadora também. Vemos a força realizadora ou concretizadora e da linguagem nas liturgias religiosas. O poder encantatório da linguagem também aparece nos chamados tabus. Um tabu é alguma coisa ou pessoa que não pode ser tocada, alguma palavra que não pode ser dita, algum gesto que não pode ser feito, pois a transgressão trará desgraça para o transgressor, e em um certo caso, para o grupo inteiro. Dimensão ética da consciência. A dimensão ética da consciência é muito ampla, porque ética é algo que nós obtemos no nosso meio de criação, quando nós somos crianças ou adolescentes. Lembra um pouco não faça com os outros o que você não quer que façam com você, mas se levarmos para a política, existem muitas coisas que são erradas em serem feitas e não deveriam ser feitas, mas mesmo assim, hoje em dia ocorrem, isso escondido. Como por exemplo, Caixa 2 e outros tipos de desvio de verba. E ética para as pessoas ainda não foram apresentadas. E o ditado olho por olho, dente por dente, uma hora acontece. Todo mundo sempre, uma hora, pratica algo fora da ética. É difícil praticá-la a todo momento, sem entrar em confronto com as nossas ações humanas. A ética faz com que revejamos nossos desejos, nossas atitudes, nossos conceitos e ponderações. O homem avalia constantemente e julgando suas ações para saber se são boas ou más, erradas ou certas, injustas ou justas, numa espécie de consciência moral. O homem como um ser ético. A sua ação projeta-se no futuro. Somos livres de escolher as nossas ações. Sabemos distinguir o bem do mal, o justo do injusto, e agimos em função de valores que livremente escolhemos. O homem possui o dever moral, que seria sua obrigação interior, a coerência entre o pensar e o agir. O dever moral tem o pensar, que seria distinguir o bem do mal, o justo do injusto, e o agir, que é agir em funções aos anteriores. O
o homem possui a liberdade, no qual obtém a responsabilidade, e a responsabilidade é a originária das decisões morais. Os critérios das decisões morais são contribuir para harmonizar as diferentes vontades, contribuir para a felicidade de todos e a possibilidade da universalização do valor ou princípio seguido. As decisões morais vão nos implicar e envolverem os outros. O método como regulador de pensamentos. Método vem da palavra grega métodos, que é formado pelas palavras meta, que significa por meio de, e por odos, que significa via ou caminho. Então, o que significa usar um método? Bom, utilizar um método é basicamente seguir regular e ordenadamente um caminho para alcançar determinado objetivo. Um método, no caso do conhecimento, é o caminho ordenado que o pensamento segue através de um conjunto de regras e procedimentos racionais, possuindo 3 finalidades. A primeira delas, descobrir uma verdade ainda não conhecida. A segunda, demonstrar e provar uma verdade já conhecida. E por último, a terceira, verificar conhecimentos para descobrir se são ou não verdadeiros. Podemos assim concluir que o método é um instrumento racional para adquirir, demonstrar ou verificar conhecimentos.